Olá, o programa Gente da Gente está no ar. Cláudia de Bulhões dando um abraço nos internautas e nos caros telespectadores. Já é praxe, eu não começo sem agradecer a toda a equipe da TV Assembleia que nos assessora neste momento. Porque sem eles nós não teríamos programa. A toda a equipe da TV Gente da Gente que também depois coloca o nosso programa no ar. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. O nosso programa tem assim uma veia de trazer escritores, de trazer notícias da cultura. E hoje nós estamos tendo o prazer de trazer uma mulher maravilhosa, uma mulher escritora, batalhadora. Claro, vocês não vão adivinhar, porque são muitas em Alagoas, mas como ela, é meio difícil. É um prazer ter você, Jeane Melo, aqui conosco no programa Gente da Gente. Ai, que maravilha! Ouvindo essa preleção que você faz no início do programa, eu fico até emocionada. Prazer em estar aqui com você e falando com seus internautas e os seus telespectadores, que agora, nesse momento, são meus também. Muito prazer. Ótimo ter você aqui, Jeane, porque você tem uma saga de vida fantástica. Hoje vocês conhecem Jeane por uma determinada atividade que ela exerceu, mas ela, de onde vem, o que ela fez para estudar, o que ela fez para chegar aqui, ela vai falar. Jeane, você é de onde? Olha só, eu nasci numa fazenda dos meus avós, chamada Paraguai. Hoje essa fazenda quase que ainda existe. Era uma fazenda de engenhos, né? E depois ela ficou somente com o alambique. E os meus tios foram embora para São Paulo na década de 30, fazer São Paulo se desenvolver, e meu pai ficou tomando conta da terra. Então eu nasci na Fazenda Paraguai, numa vila. A fazenda ficava 1 quilômetro da vila, Vila Santa Efigênia. Quem for de Santa Efigênia que está me vendo agora, já que a TV Gente da Gente chega a todos os lugares pela internet, né? E eu passei 10 anos e depois eu fui para Murici porque eu precisava estudar. Que a minha mãe dizia que casamento não dava futuro e amor não enchia a barriga. Que eu teria que estudar para alcançar voos altos. E foi isso que eu fiz. Então, as minhas origens são em Capela, mas a minha história de vida é em Murici. E hoje, aqui em Maceió, já há 25 anos que eu moro em Maceió. Já dá para me tornar cidadã honorária de Maceió. Exatamente. Ô, Jeane, quantas irmãs você tem? Nós somos 10. 10. Somos 7 mulheres, mas uma das meninas faleceu. Ela nasceu de 8 meses e é um anjinho. E ficamos 6 mulheres e 3 homens. E eu sou a mais velha dessa prole que o meu pai e a minha mãe tiveram, né? A minha mãe é uma costureira, professora, e hoje aposentada como professora, e o meu pai um agricultor. Ele cuidava das terras que ficaram dos meus avós. Jeane, como foi que você ficou com esse gosto de estudar? Porque você hoje é doutora de fato e de direito, com Sim. doutorado. Porque a gente tem mania de chamar doutor fulano, doutora fulana, mas não tem doutorado. Isso. E você é doutora de fato e de direito. Como que você chegou até aqui? Vamos fazer assim um caminhozinho antes da gente entrar na intelectualidade e nas escritas. Olha só, minha mãe costuma dizer que desde bebê eu já era prodígio. Mesmo naquele fim de mundo, minha mãe era uma mulher sonhadora. E ela tinha trabalhado numa fábrica de costura, eu esqueci o nome agora do município, mas as fábricas têxteis, na década de 70, 60, eram grandes, e minha mãe saiu dessa cidade para casar com meu pai. E a minha mãe sonhava em ser uma costureira de sucesso. Quando eu nasci, ela começou a sonhar para mim um mundo diferente daquele mato em que eu vivia. Então ela foi me ensinando as primeiras palavras. Com 1 aninho, ela falou que eu já dizia algumas palavras. Com 5 anos, sem ter passado por nenhuma escola, eu já sabia ler, escrever
e algumas contas. Porque o meu pai, ele, como agricultor, e quem está aí, que é de mais idade, 60 anos para frente, sabe que eram feitas tarefas de terra. E nas tarefas de terra tinha um cálculozinho que hoje os alunos estudam e não aprendem, e eu acompanhava meu pai. Então, assim, em 72, 73, foi o boom do Mobral. E aí quem sabia ler e escrever podia ensinar a fazer o nome para as pessoas votarem. E aí meus pais, apesar de não terem frequentado escola, sabiam ler, escrever muito bem. E a minha mãe e meu pai foram ser professores do Mobral. Isso mesmo, eu aprendi a escrever e a ler na cartilha do Mobral, no Tateti, Totu, Jajaji, Joju, Laleli, Lolu. Ali eu aprendi a fazer meu nome, ali eu aprendi as primeiras letras. E quando eu saí da fazenda para a vila, porque a escola ela funcionava para alfabetizar os moradores, né? Aqueles moradores e trabalhadores da fazenda precisavam votar, e o meu pai e minha mãe precisavam ensinar aquelas pessoas a escrever o nome. E eu tinha assim, todo mundo me conhece porque eu sou bem agitada, e eu era uma menina agitada aos 5 anos, e eu acompanhava os meus pais para a escolinha do Mobral, que funcionava na casinha das cabras. Então, eles tiraram as cabras da casinha delas para construir essa escola do Mobral. E eu ia todas as noites para ensinar aquelas pessoas que passavam o dia nas tarefas de terra, na cana. Quer dizer que você também ensinava? Ensinava. Aos 5 anos eu ensinava o Tateti, Totu, Jajaji, Joju, Laleli, Lolu, e ensinava ao povo lá a juntar as letrinhas para formar os nomes deles. Certo. E eu acho isso muito bonito, viu, Jeane? Porque você, quando chega hoje, que você alcançou até que eu diria assim, um grande status educacional. Sim. Não é? Sim. Você pode dizer em que você mais se orgulha na sua vida? Posso. O que eu mais me orgulho é de ter buscado na literatura, nos livros que eu li, os exemplos de honestidade, de decência, de respeito ao outro, de sentimento de que você não está nesse mundo só, você precisa conviver com as diferenças, as diversidades. E sendo mulher, talvez tenha sido um pouco mais difícil, por isso o meu orgulho ele é dobrado, porque eu saio de uma família super tradicional, onde os conceitos de ser mulher, meu pai dizia que mulher na casa dele só tinham 2 destinos, ou fazer um bom casamento, ou ir plantar as batatas da terra dele. Tanto é que eu aprendi a plantar milho, plantar cana, plantar macaxeira, inhame, feijão, porque vai que eu não desse para me casar. Então eu já tinha um futuro garantido pelo meu pai, que a minha mãe não deixou. A guerreira da minha mãe. Futuro maravilhoso. Pois né? é, papai dizia não assim. Desfazendo de quem vive da terra. Isso. Mas nesse caso não é nem viver da terra, exatamente, sabe, Cláudia? é trabalhar para ele. Isso, é trabalhar para ele, porque ele não queria passar a vergonha de ter uma filha que não arranjou um casamento. Então ia trabalhar na roça com ele. E é assim, um orgulho muito grande saber que as minhas origens estão ali, mas eu alcei voos mais altos. E eu queria assim também falar um pouquinho dessa questão do título de doutor, porque isso é um hábito social. A burguesia no século XIX tinha muito dinheiro, enquanto que os nobres faliram. Então eles fizeram uma troca, o título de doutor pelo dinheiro. E a questão da mulher também, que eu acredito que a gente deva falar um pouco sobre isso. Eu vou voltar a esse assunto. Então, assim, você me pergunta de que eu mais me orgulho. Eu me orgulho de ter aproveitado todas essas situações que eu vivi. De, nas minhas origens, estar a mulher que eu sou hoje. Porque nada daquilo foi um empecilho na minha vida, vergonha ou humilhação na minha vida. Eu só não queria ficar na roça. Plantando batata, literalmente. Exatamente. Plantando batata, literalmente. Eu queria realizar o meu sonho, que era o sonho da minha mãe. Estudar, conhecer o mundo. Eu conheço o mundo,
sou executiva, eu hoje E estou... você, lhe cortando, já por isso mesmo, você chegou a uma função muito importante educacional. Sim. Você está evitando falar, mas eu estou puxando. Olha só, eu fiz o concurso para professora na antiga Escola Técnica Federal em 94. Em 95 eu assumi meu primeiro cargo. Eu queria mostrar que era possível fazer muita coisa. E a estabilidade do serviço público e a gana de atividades que estavam dentro de mim, querendo sair, me deu, em 95, a oportunidade de ter sido eleita pelos meus pares coordenadora da área de comunicação e expressão. 95. Daí até agosto de 2010, eu galguei todos os cargos que tinham dentro da Escola Técnica Federal, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas, antigo Cefet, e o mais alto grau hierárquico dentro do campus Maceió, do Instituto Federal de Alagoas IFAL, que foi ser diretora-geral por 2 mandatos. Então, eu fui traçando um caminho no leito da educação, né, nesse rio sinuoso, muitas vezes de correnteza feroz, mas eu fui nadando, seguindo o leito desse rio, plantando educação e galguei os mais altos cargos dentro da educação, baseados nos meus princípios, nas minhas raízes, nos meus conceitos de honestidade e de decência. Jeane, eu gosto muito de perguntar isso. Você acha que, como mulher, você teve dificuldades? Se fosse homem, teria mais facilidade do que você teve? Com certeza. Eu sinto muito lhe responder dessa forma. Eu poderia chegar aqui e dizer assim, não, eu sou uma mulher empoderada, isso não aconteceu comigo. Não, Cláudia, foi muito difícil, muito difícil. Eu posso dizer que eu não sofri preconceito, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, não dava tempo de ter preconceito comigo. Mas... Sentia, você não sentia? Não. E fazia questão de não sentir. Exatamente. O preconceito das minhas raízes... Claro que tinha, né? Para começar, quando eu iniciei a minha vida profissional, eu morava num bairro periférico da cidade de Murici, e a mulher que me criou, a minha mãe de criação, ela era copeira da prefeitura. Eu morava numa rua que hoje praticamente não existe, porque foi a primeira rua de Murici, se chama Rua do Cajueiro, que é motivo de muitos dos meus poemas. Lá eu brincava com aquelas crianças de pé no chão, né? E elas tinham sonhos que nem se pareciam com os meus. O sonho daqueles meninos, daquelas meninas que brincavam comigo e faziam traque, né? Eu me lembro disso com tanta força que toda vez que eu pego um papel ou alguma coisa, eu faço um traque. Olha só. Eu fiz muito traque na cidade de Murici. Traque é aquilo que a gente joga no chão, isso, né? Uns fogos de São João, aqueles traquezinhos. Eu não sei se tem outro nome, mas eu chamo traque. E em Murici tem uma fábrica de traque. Então as pessoas, elas faziam uma lata desse tamanho, era equivalente hoje a o quê? R$1 100 traques. Né? Para fazer uma caixinha com 100 traques era R$1. Mesmo a minha tia não permitindo, eu não tinha outra brincadeira e os amigos que eu tinha eram aquelas crianças, eram aqueles meninos da minha idade, de 12, 13 anos. Nós vamos continuar esse assunto porque é interessantíssimo. Porque muita gente que está nos assistindo não sabe o que é traque, não é? Isso. Era traque de chumbo. Traque de chumbo. Então, assim... Nós vamos, só areia, um minutinho. Peraí, que a gente tem que... Já estão pedindo para a gente fazer o intervalo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco ensinando a fazer traque de chumbo. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos,
Profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. O programa Gente da Gente voltou. E ora, voltou entrevistando uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu acho ímpar, porque não Obrigada. tem par com ela. Obrigada. Jeane Mello. Mas, Jeane, a gente foi para o nosso intervalo e você estava, porque o Gente da Gente também é cultura popular, né? Sim. Ela estava ensinando como era que fazia traque de chumba, que a gente joga assim. Explica direitinho. É como eu estava dizendo, a casa da minha tia era a maior que tinha na rua e todo mundo se sentava ao redor dela nos finais de tarde, as vizinhas. Era disso que aquelas pessoas que moravam naquela rua viviam, né? Existia uma fábrica de traque e o traque é areia mesmo, aquela areia grossa junto com chumbo. Então a gente pegava um papelzinho de seda, tá? Um papelzinho pequenininho de seda, punha a quantidade que era uma medida certa, e olha que se a gente não fizesse dentro daqueles aspectos, o dono da fábrica descontava do dinheiro daquelas pessoas. Então eu achava o máximo aquelas pessoas fazendo traque. E ele não estoura na hora. É preciso que ele passe por uma maturação para poder estourar. Então eu fazia escondido da minha tia, porque ela tinha medo que eu adoecesse, né? Lidando com aquele tipo de coisa. Mas eu era uma pessoa muito comunicativa, muito dada. Eu não tinha outras opções. E você tinha outros sonhos, né? Tinha. É como eu disse, os sonhos daquelas pessoas era somente brincar, dormir, ter uma roupa, uma sandália havaiana. Eu não, eu queria conhecer o mundo. E nessa época eu já tinha lido alguns livros e já tinha me apaixonado por Vicente de Carvalho. Aos 10 anos eu conheci a literatura, através de um livro do governo, né? E eu tinha que ler um poema, que eu estava muito nervosa e eu fui ensaiar em casa. E aquilo ali me chamou a atenção. Por quê? Porque foi o poema A Fonte e a Flor. Não me leves, não me leves, não me leves para o mar. Dizia a flor à fonte, morrendo de chorar, é mais ou menos assim. Então eu comecei a chorar. Eu com 10 anos, vendo aquela flor desesperada, me deu um medo, me deu uma angústia. Então a partir dali, tudo que era livro, eu lia. Porque eu imergia junto com o que tivesse ali. Fosse poesia, fosse romance, fosse conto. O que com 10 anos? Com 10 anos. 10 anos, Vicente de Carvalho. Poderia ter sido qualquer outro escritor, porque eu sou apaixonadíssima por Cecília de Meirelles. Cecília Meirelles é a minha mentora. Eu posso dizer a você que, para mim, a Cecília Meirelles não morreu. Ela está aqui ao nosso lado, ela está na minha casa, ela está com os meus alunos, ela está na minha vida. Cecília Meirelles, eu me acho muito parecida com ela, eu me identifico muito com ela. Mas foi Vicente de Carvalho que me trouxe para o mundo da literatura. E a partir daquele poema, nunca mais eu larguei a literatura. Você era professora e é professora de literatura? Sim. Eu comecei a ensinar literatura com 15 anos. Porque dizem e eu que vou lhe terra de interromper cego... lembrando uma coisa a você, que você começava as aulas, tinha algumas aulas que você começava que vamos agora receber... Isso. Faz para o meu telespectador. Pois é. Como era que você começava determinadas aulas? Literatura não é uma coisa assim muito chamativa, né? É bom para os alunos porque não tem cálculo. Mas esse negócio de poesia, nhenhenhê, mimimi... Eles, então, assim, como é que eu vou trazer os meus alunos para o meu mundo? Como é que eu vou trazer os alunos para a leitura? Já sei. Eu vou causar catarse. Então, eu dizia assim, gente, nós vamos estudar o Barroco. E o nosso escritor é o Gregório de Matos. E aí eu trazia Amor é Fogo, que arde sem se ver. Aliás, desculpa, Camões, né? Amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que
Mas dói. você abria para ele entrar. Isso. Aí eu queria trazer para eles e usava vários artifícios. Então eu trabalhava o poema e tudo e dizia assim, olha, amanhã eu gostaria que vocês relessem esse poema. Fosse do século XIX, XX, de qualquer estilo de época, porque nós vamos receber um visitante. E ele vem de longe e é uma pessoa muito importante. Só vem por causa de vocês. Se amanhã vocês não se comportarem, eu vou dar 0 em todo mundo. Por favor, não me matem de vergonha. No outro dia eu vinha, entrava e o povo, cadê? Eu dizia, calma. Enquanto vocês não estiverem todos sentados, todos arrumados, sentava, fazia chamada, pegava uma cadeira, punha ao lado e dizia, a pessoa já está chegando. Dava assim 1 minuto de silêncio, dizia, pronto, chegou, vou abrir a porta. Aí os alunos me seguiam. Aí eu entrava, voltava, por favor, pode entrar, sente-se. E os meninos assim, ela agora ficou doida mesmo. Eu, tudo bom, como é que vai? E os meninos olhando para aquela cadeira vazia. Bom, gente, como eu falei para vocês ontem, o nosso visitante já chegou. Eu trago aqui para vocês Vinícius de Moraes, que hoje vai conversar com vocês. Aí os meninos, uns riam, outros diziam assim, Maria, professora Cruz Credo, tem uma pessoa aí. Eu disse, claro, vocês não estão vendo Vinícius de Moraes. E aí eu trazia eles para o meu mundo. Eu fazia direto isso. Eles diziam assim, professora, tem visita? Eu disse, agora não, que eu não conversei ainda com as pessoas. Então, assim, era uma forma de... Nunca veio, de fato, né, de verdade, os meus alunos que estavam assistindo a essa... Hoje, por exemplo, o coordenador da UPA, aqui do Trapiche, foi meu aluno. E ele passou por essa experiência comigo, com Graciliano Ramos. E ele se apaixonou tanto por Graciliano Ramos que ele deu uma aula para mim sobre vidas secas. O discípulo superou o mestre. E eu que sou apaixonada e li quase toda a obra de Graciliano Ramos, esse menino, Jordiran. Jordiran, se você estiver me ouvindo, você sabe disso. Coordenador geral da UPA, hoje formado em medicina. Me deu uma aula sobre Graciliano Ramos. Que coisa bonita, né? Isso, você quando fala, você fica emocionada, né? Fico você vê que a árvore deu frutos. Eu me envolvo demais quando eu vejo que a leitura, a literatura, ela transforma vidas, ela transformou a minha vida. E muitos que passaram pelas minhas mãos se transformaram pela literatura. Então eu sempre dei um jeito de trazer as pessoas para a literatura e hoje eu levo a minha literatura para as pessoas. Jeane, você é uma professora de literatura reconhecida e assim, altamente referendada. Aí eu lhe pergunto, mas você não ficou só ministrando aulas? Não. Você foi para a escrita. Sim. Como é que você começou a escrever? Bom, como eu falei, aos 10 anos eu tive meu primeiro contato direto com a literatura formal. Vicente de Carvalho. Aos 14 anos eu fazia a famosa 7ª série e aí eu construí meu primeiro poema para o meu paquera, num pedacinho de papel de pão. Porque no interior a gente ia para a mercearia e as padarias não, né? A padaria só tinha uma no município e aquela padaria logo cedinho, 5 horas da manhã e 4 horas da tarde, distribuía pão para as vendas. A gente chamava de vendas, são as pequenas mercearias. E eu tinha a função de todas as tardes ir comprar o pão. E nessa mercearia, nessa venda, estava o meu paquera. Enquanto ele enrolava o pão naquele papel marrom. Ele era da padaria. Não, ele era da mercearia. Da mercearia, sim. E na mercearia. E você ia comprar. Eu ia comprar pão toda tarde. Entendi. Você acha que eu achava difícil comprar o pão, porque era humilhante, né? Você, uma mocinha, e comprar pão, 14 anos, né? Era pro meu irmão ir, não, mas eu fazia questão, porque ela estava lá. Então, enquanto ele foi enrolar o pão, eu escrevi Grande Jardim de Pequena Flor, assim é meu sonho encontrar o amor. Grande flor no pequeno jardim, assim é você aqui dentro de mim. Lindo! Única poesia minha que eu decorei. Única. Agora, se você me pedir Vinícius, Cecília, aí Gregório você entregou a ele? Entreguei. E aí? E aí que ele não suspeitou que eu estava paquerando, ele também gostava de ler, ele guardou aquilo. E 3 anos depois nós namoramos. E aí eu disse para ele que aquele poema tinha sido para ele. Esperei por ele 3 anos. Que coisa linda, que coisa linda. Coisas de adolescente. E ele também, falta de sensibilidade, né? Receber aquele papelzinho. Como é que eu com 14 anos ia dizer que estava paquerando? Não, e ele também.
Ele achou bonito. Ele era garoto? Era garoto. Ele era mais velho do que eu, 2 anos só. Sim, mas também a falta de sensibilidade. Ou então inibição, né? Porque adolescente é muito inibido. Com certeza, até hoje, se ele assistir a essa entrevista, ele vai saber que é para ele e é a única pessoa que sabe. Só ele sabe que foi para ele, porque eu nunca disse, eu já... Você pode repetir o versinho mais lentamente? Posso. Grande flor num pequeno jardim, assim é você aqui dentro de mim. Grande jardim de pequena flor, assim é o meu ser, ao encontrar o amor. Que lindo! Foram os primeiros versos que eu escrevi na minha vida. Depois eu participei... E num papel de pão? Num papel de pão. Eu cheguei em casa, escrevi no meu diário, escrevi que tinha dado a ele, que ele tinha achado bonito, achado legal. Mas a gente com 14 anos não tem discernimento, né? Eu fiquei muito feliz porque ele ficou com o poemazinho. Só isso já foi suficiente para mim. Mais tarde, com 18, 19 anos, nós viemos a namorar, ali passou a ter outra conotação, né? Ele guardou por um tempo, eu segui outra vida, ele também seguiu outra vida, nós somos amigos hoje. Muito interessante. E depois eu participei com 16 anos de um concurso da TV Gazeta e ganhei. Com 18 anos eu participei de um concurso, eu já tinha passado na Faculdade de Letras, do SESMAC. Eu fiz um concurso do SESI e também ganhei, de poesias. E precisei trabalhar e estudar. Então eu fui escrevendo e guardando, escrevendo e guardando, escrevendo e guardando, até completar 2 cadernos de poesia, que eu perdi na cheia de 89. A cheia, eu morava nessa rua que eu falei para você, que era uma rua bem pobre, e o braço do Mundaú passava no quintal da minha casa. Então, quando dizia assim, São José da Laje, União, tá cheio... Lá eu já tinha perdido. Eu já estava em cima de uma caçamba, com minha trouxinha, vamos dizer assim, né? A minha trouxinha, que só era com isso que a gente saía. A polícia passava apitando, avisando que União já estava cheio e que não daria meia hora para o rio Mundaú transbordar. E aí não dava tempo de tirar nada. Então eu já tinha muitos livros nessa época. E eu perdia tudo. 89 eu perdi tudo. Reconstruí, saí de Murici para trabalhar fora. E eu fui trabalhar, casei, tive meus filhos e fui administrar o IFAL, né, que antigamente era a escola técnica, fui escrevendo e guardando de novo, até lançar meu livro solo, porque em 97 eu criei um projeto no IFAL chamado Verso e Prosa. Uma professora fez um concurso, professora Zoélia, que hoje trabalha na Facima, Fama, eu não vou nem dizer o nome da faculdade para não errar. E aí ela criou um concurso de verso e prosa para os alunos. Eu coordenava o grupo de comunicação e expressão. E aí eu incentivei, professora, faça que a gente publica, a gente dá um jeito de publicar. E foi aí que em 96... Você já estava diretora? Não, eu estava coordenadora. Sim. Né? Os primeiros cargos são de coordenadores, depois vem gerente, coordenador, gerente, diretoria sistêmica e direção geral. Eu galguei todos. Comecei como coordenadora. Incentivei a professora e a gente fez o concurso. E aí ela achava que ia morrer, aí não morreu. Eu transformei num festival chamado Verso e Prosa e produzi a primeira coletânea Verso e Prosa da Etifal, que eu tenho guardado até hoje. Depois dessa foram produzidas mais 19. São 19 coletâneas das quais eu participo. Então eu publicava nessas coletâneas. Depois eu participei de livros científicos por conta do mestrado que a gente tem que produzir. Escrevi ciência e me lancei como escritora solo em 2014 em Portugal. Olha, é chique. A minha entrevistada é chique. Lançou escritora solo em Portugal. Mas eu vou dizer por quê. Eu estava me candidatando à reeleição do IFAL. Eu vou querer que você fale sobre como que você escreveu isso no próximo bloco. Porque a gente tem tanta coisa para falar. Tinha que ser os 3 programas, né? Jeane tem uma história de vida que realmente dá um livro. E ela ainda não escreveu, e eu estou lançando aqui a história da biografia de Jeane. Não é só Gertrudes, não. Eu vou dizer a vocês porque eu estou falando em Gertrudes daqui a pouco. Não fala, não.
O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Tenho certeza, meu caro telespectador, que você está gostando desta entrevista, porque é uma saga de vida, é uma vitória e que as coisas continuam ainda, ela não parou por aqui. Agora nós vamos voltar como começamos o bloco anterior, que ela estava falando como ela se candidatou a diretora do IFAL. Jeane Melo com vocês, a minha entrevistada de hoje. Pois é, em 2014 eu estava encerrando o primeiro mandato. Eu me candidatei a diretora-geral em 2010 e fui eleita nos 3 segmentos, pelos alunos, pelos professores e pelos administrativos. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho lá e em 2014 eu não havia concluído. Eu queria ter feito apenas um mandato. Eu acredito que a maioria das pessoas que entram em gestão, elas só querem fazer um mandato. Mas que é muito difícil ser gestora. Nossa Senhora, muito difícil, uma experiência maravilhosa, mas é muito difícil. O Campus Maceió, aquele prédio, ele é uma obra de Niemeyer. Ele ficou pronto em 1956. Ele foi um pedido do Juscelino Kubitschek para que ele fizesse o projeto das 17 escolas industriais. É por isso que o Campus Maceió tem o bloco de mecânica com as escamas de indústria e no final havia uma torre de forno, né? de indústria, aquelas torres de indústria. E que eu não pude manter porque a gente agora tem forno elétrico. Então, em 2014, eu me candidatei à reeleição. E foi na época que eu publiquei Manhãs de Outono, né? Então, quando eu publiquei Manhãs de Outono, eu não quis lançar no Brasil. Eu estava fazendo aulas de doutorado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, que fica a 1 hora do Porto e a 4 horas de Lisboa. Então, eu fiz o meu doutorado lá, aqui nessa esse cidade livro, linda. Este livro são poemas? Poemas. Muito lindos. São eu perguntei para vocês saberem, mas eu tenho ele em casa, né? Olha, conto de amor. Entre paredes solitárias, vagueia um pensamento. Ele rompe célere em palavras que rasgam seu coração. Acordam-me na madrugada e o conto aqui se faz. Eu e você para sempre, em cada palavra que não mais se desfaz. Isso não é para qualquer um, Jeane? Isso é poesia. Você percebeu que irrompe no meio da madrugada o nascimento da poesia. Esse eu lírico aí, ele grita dentro do poeta e na madrugada rompe célere e se faz de conto. Porque o amor está tão pleno dentro do esse eu lírico. Você estava apaixonada? Eu sou apaixonada. Pela vida? Eternamente apaixonada. Pelas coisas que eu gosto, não só pelo meu esposo, né? Meu esposo Ricardo Agostinho, que eu amo muito. Mas eu sou apaixonada pelo meu filho, pelo meu neto, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu livro. Então, o que eu faço é com paixão. Quando eu administrei o IFAL, eu administrei com paixão. E para não comprometer a eleição do Instituto Federal de Alagoas, naquele momento, eu optei por lançar o livro em Portugal, já que eu estava lá, fazendo as aulas de doutorado, e eu não quis que pensassem que eu estava lançando o livro para me aproveitar e impugnar minha candidatura. Por isso que o livro foi lançado em Portugal. E assim, a gente tem que juntar a fome com a vontade de comer, né, bebê? Então eu lancei o meu livro lá, foi um sucesso, né? O meu livro está lá nas bibliotecas,
nos anais. E eu relancei um ano depois na Bienal aqui em Alagoas. Mas fora esse, Jeane, você tem outro aqui. Depois desse veio qual? Depois desse veio uma antologia que foi feita em conjunto com a Academia Maceiense de Letras, da qual eu faço parte, junto com Cláudia de Bulhões, né? Nós somos acadêmicas com freiras da Academia Maceiense de Letras, que faz 65 anos, fez, né, 65 anos de existência. É a academia que me lançou no mundo literário enquanto escritora, enquanto acadêmica. Com 15 anos eu já sabia o discurso de Machado de Assis ao se tornar presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras. Claro que depois da morte dele, em 1908, quem o substitui é Rui Barbosa, mas ele disse aquele discurso, e com aquele discurso eu pensei, eu vou ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Bom, não cheguei lá ainda, mas eu ocupo a cadeira número 24 da Academia Maceiense de Letras. E aí, em conjunto com a Academia, nós lançamos uma antologia com escritores consagrados da Academia e anônimos alunos do IFAL. Essa antologia esgotou, eu nem tenho mais, mas já mandei fazer uma edição para presentear o presidente da Academia no seu Jubileu de Diamante. E o meu segundo livro solo é esse aqui que eu estou Essência. Essência. O Invisível, os Olhos, a Vida. Esse livro é bem interessante, né? Ela tem assim, umas coisas, né? Já olhou a capa desse livro? Bem poética, sim. É o N. É uma coisa linda. Pois é. Você acredita que quando eu lancei e fiz a divulgação no Face, no Insta, as pessoas diziam assim, pelo amor de Deus, você tem que processar essa editora. Eu dizia assim, mas por que eu tenho que processar a editora? Tem um erro na capa do seu livro. Aí eu dizia assim, não tem. É o design da capa. Ué, achava que era erro aonde? Erro aqui. Aqui, por quê? Ó. Por causa da divisão? Por isso. Ah, então, por causa assim, da divisão das sílabas. Olha só, eu não acredito em acaso. E, ao mesmo tempo, existe algo de sublime e extraordinário nas coisas que acontecem comigo. Porque quando essa capa foi projetada pelo meu filho, ela mexeu comigo. E o que é essência? É o que os olhos não conseguem ver. Então, a pessoa que olha para o livro e enxerga somente o erro de gramática, ela provavelmente é uma pessoa que não tem essência. Eu acho bitolada, quadrada, né? Pois é. Então, assim, a gente construiu uma capa que tem história. O Invisível, os Olhos e a Vida. Esse livro tem 3 partes. O Invisível é o lírico, é o amor, é a paixão, é o tempo que toma conta do coração, é a saudade. Os Olhos, a parte filosófica. Inclusive tem um poema, sabe, minha gente? Esse aqui tem direção certa. Uma grande mulher recebeu de presente nesse livro, dedicado a ela, um poema chamado com crase, As Mulheres Bem Resolvidas. Porque eu sempre me pergunto assim, o que é uma mulher bem resolvida? Né? Hoje só se fala em feminismo, mulher bem resolvida, empoderamento. E aí eu pensei em uma mulher que é inspiração para mim. E escrevi esse poema, As Mulheres Bem Resolvidas. Pode abrir o livro nessa página onde tem As Mulheres Bem Resolvidas. Posso? E dizer para quem esse poema foi escrito? Esse poema foi escrito para mim. Pois é. É muito interessante. Agora, senão eu vou perder assim, um tempo da nossa entrevista. Tem 2 anos que esse poema foi escrito, certo? E as coisas continuam a mesma. Pois é. Eu tendo que ser bem resolvida, convivendo com quem não é bem resolvida, ou bem resolvido. Mas e é a Gertrudes da vida. E a vida é assim. Nós vamos falar do Gertrudes daqui a pouco. Então, esse livro... E esse poema, essa peça, Mulheres Bem Resolvidas, foi assim, ficou famoso. Ficou. Olha, no Instagram foi uma coisa do outro mundo Não, de acesso. O programa Mulheres 1000, que é um programa bancado pelo governo, né, que tem o objetivo de... Oi, Luísa Jaborandi, meu amor, que aqui no Instituto Federal de Alagoas é presidente do programa, é a Secretaria da Mulher. As Mulheres Bem Resolvidas virou um hino, porque o programa Mulheres 1000 tira mulheres da marginalidade para dar-lhes um ofício e trazer dignidade para essa mulher
que vivia nas calçadas matando piolho, né? Eu estou falando com pessoas de todos os lugares e a gente sabe que na periferia não é uma crítica, mas por não ter o que fazer, ser mãe, dona de casa e não ter uma perspectiva de vida, senta-se aquela roda de mulheres para falar uma da vida da outra, ou dos maridos, ou sei lá de quê, e catar piolho nos meninos. Aí saiu esta peça linda. Uma mulher bem resolvida sabe a hora de cantar e a sua vida saudar. Mas na hora do fracasso, ali, sapiente, sabe silenciar. Olha, mulher bem resolvida. Uma mulher bem resolvida chora baixinho se precisar. Olhando o café sobre a mesa, entre lágrimas irrompentes no rosto a banhar. Gente... Porque às vezes a gente não consegue segurar as lágrimas, né? A gente é forte. Nós tem que chorar. Fortes, e nós aí tem as que chorar, lágrimas, pelo rompem. Pelo menos não dá aquela doença de ressecamento. E a gente não morre de coração. Morre, pois é, justamente. E eu já soube, não sei se é verdade, né, doutores, que quem tem pressão alta no olho não chora. Então a gente tem que chorar para não ter pressão alta no olho. Isso, e às vezes tem a gente esse pega aqui. tomando café e a lágrima descendo e a gente ali, eu vou vencer. É, uma mulher bem resolvida enfrenta suas dores. Para você que é bem resolvida, está aí me olhando, e para você que não é bem resolvida e que vai ser bem resolvida. Aprenda a enfrentar suas Enfrenta dores. suas dores, assume seus desamores, entrega seu dia a dia à fé e a coragem perante o mar. Um mar que transforma em flores. Isso já é o finalzinho do poema. É o final do poema. Mas é porque se a gente for ler o poema, a gente não tem tanto livro ainda. Depois desse, mas veio ele está Paulo. acessível, viu? Se alguém se interessar por ele, ele está acessível. É só entrar aonde em contato adquire? com o meu Insta. É só entrar em contato direto no meu Instagram, no Como Facebook. é que é o seu Instagram? Jeane.melo3. Jeane.melo3. Na internet é só botar Jeane Melo ou Jeane Agostinho. Me acha fácil, fácil. Agostinho é o sobrenome do meu esposo. Eu sou uma mulher bem resolvida. Certo. Eu fiz questão de colocar o sobrenome do meu esposo no meu nome. Isso não significa eternidade, nem vivência para sempre, não. Mas significa é o meu momento amor. maravilhoso. Amor. Eu aprendi uma coisa, sabe, Jeane? Eu tenho uma tia que a gente foi criado por tia, né? Isso, por tia e por avó. mãe. Eu tenho uma tia que dizia assim, que eu disse, mas ele ontem me disse que me amava. Aí a minha tia dizia assim, mas Cláudia, na hora que ele diz, ele está lhe amando. É. Mas isso não quer dizer que daqui a um dia, 24 horas, não Daqui esteja um mais. mês, pois é. Então, essa é a metamorfose da vida. Então eu lhe digo, Jeane, hoje, eu sempre digo, né? Às tantas horas, eu penso assim. Não sei se daqui a tantas horas, mais um minuto, eu penso assim também. Que lindo. Eu queria que você mostrasse só o último livro, porque esse bloco já tá terminando. Não, o último livro não, eu errei. Rápido. Rápido. Olha, uma obra de Jeane Melo, metodologias aplicadas à produção textual e no trabalho de conclusão de cursos. TCC. Esse aqui é pesado. Esse aqui esse é pesado. Agora, esse tem um diferencial. Sim. Esse livro ele é baseado em metodologia científica, dentro das regras da ABNT, e igual a qualquer outro livro de metodologia científica, se eu não trabalhasse com a neurolinguística, com as características organizacionais de Mason e Hazen, da teoria comportamental. Então, você não é tolo, nem suas dúvidas são estúpidas ao fazer um artigo, um TCC ou qualquer trabalho científico. Você está sendo mal orientado e se desconhece enquanto escritor. Jeane Melo traz possibilidades e inovações nesse livro. E pode adquirir pelo Instagram. Pode adquirir também pelo Instagram. Logo, logo, todas essas obras estão sendo relançadas pela editora Gogó da Ema, que é onde vai sair o meu novo livro. Que a gente está doida para falar desse livro, mas a gente vai falar desse livro agora, porque nós estamos indo para o nosso intervalo. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele.
por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Queridos telespectadores, flagraram a gente conversando, mas não tem problema, porque nós estamos conversando sobre o convite que Jeane Mello vai fazer do livro, o lançamento dela, O Casulo de Gertrudes, que será lançado em breve, né, Jeane? Sim, o que é O Casulo de Gertrudes? Olha, eu acho esse livro fantástico. Olha só, falar do Casulo de Gertrudes me emociona, mexe muito comigo. A gente sabe que... Mexe conosco. Mexe conosco. A gente sabe que o casulo é um processo. E o livro, ele tem uma metáfora muito forte, certo? Porque o que é um casulo? O casulo, ele vem do ovo, que é posto por um inseto, né? Nesse caso, vamos focar na borboleta, porque a gente sabe que tem o bicho da seda, a mariposa. A mariposa é um tipo de borboleta. Mas como se trata de literatura... Essa borboleta põe um ovo, que se transforma numa larva chamada de lagarta, que vira um casulo, que de novo se transforma numa borboleta. Se a gente observar, nós temos aí uma metáfora da vida, a metamorfose da vida. Só que eu trouxe essa metamorfose biológica para a literatura. E aí, eu criei a metáfora do ovo, que nada mais é do que sonhos. Depois eu vou para a larva. A larva, ela é um processo feio. Você já viu uma lagarta? Eu corro de lagarta. É muito... E queima, às vezes. Em outros ambientes biológicos, ela é bastante feia. Mas é necessário que na vida a gente passe por esse rastejamento. Que mostra as coisas feias. Isso. Minha avó dizia que quem precisa é que rasteja. No sentido de que ela dizia assim, eu preciso de algo, então eu tenho que rastejar para essa pessoa. Eu vejo diferente. Eu vejo esse rastejar como um processo que acontece de dor. Essa lagarta, ela vai construir com as próprias patinhas o casulo de seda. E é doloroso para a lagarta. Ela vai passar um tempo ali dentro e aquele tempo é o tempo da reflexão. É o tempo do pensamento. Que bonito, Jeane. É o tempo da visão. Ali ela tem que ser visionária e se preparar para o voo. E ela não pode ser interrompida. Aquela fase, ela precisa ser vivida, porque com dor, ela também vai atravessar aquela fase. Ela vai romper aquele casulo e vai, de novo, como uma borboleta voar. Então, o ovo são os sonhos, a lagarta são os momentos de dores, de angústia, de rastejamento, onde você vai ter que parar para pensar, para se reconstruir, para se refazer e de modo seguinte romper com esse casulo. Isso tudo está neste livro? Está nesse livro, em 7 contos. 7 contos? 7 contos. Aí você colocou a larva, colocou o ovo, a larva, o casulo e a borboleta em seu voo. São 7 contos que falam de mulheres, por isso eu digo que O Casulo de Gertrudes é um livro feito de mulheres, com mulheres e para mulheres. Porém, por que não para os homens? 90%, vamos dizer assim, se são 7 contos, 5 contos giram em torno do relacionamento entre mulheres e homens, pais e filhas, irmãos, maridos e mulheres. Eu vou dar um spoiler rapidinho, um resumozinho bem rápido, de 1 minuto para cada conto. Um conto, todas são Gertrudes. Eu escrevi 21 contos, mas se eu fosse lançar esses 21 contos, e agora eu vou fazer um desabafo, esse livro sairia R$100. As pessoas dão R$300 numa noitada, mas elas não compram um livro por R$100. É verdade. Então eu pensei como levar essa reflexão de vida para as mulheres. Como fazer Gertrudes desfilar porque ela grita pedindo passagem. Por que Gertrudes? Aí é que está.
Engraçado Não que tem Gertrudes, porquê, né? Eu fui dar uma entrevista essa semana e o entrevistador falou assim, poxa, esse nome é um trava-língua. Gente, Gertrudes. Não, eu acho lindo Gertrudes. Mas já teve gente que disse que era feio, não posso mudar. Porque ela nasceu. Ela nasceu assim, ela nasceu num dia, numa noite, ela estava gritando para nascer, para falar, para dizer. E ela nasceu e disse para mim, eu me chamo Gertrudes. E aí eu disse, eu vou pesquisar na internet qual é o significado desse nome. Rainha. É mesmo? Rainha que lutou contra Faraó. Na época em que ele dominava o Egito e que houve aquelas 7 pragas, ela dominou o reino. Ela foi herdeira, o pai morreu na guerra, mas ela ficou e ela conseguiu lutar contra um reino pequenininho, tamanho de nada o reino. Mas ela conseguiu vencer o Faraó. Então eu pensei assim, poxa, não é por acaso que a Gertrudes chegou até mim. E ela precisa chegar a outras mulheres. Outras mulheres que Esse livro, você acha que é um livro que aconselha mulheres ou que esclarece? Como... Olha, é porque a gente não está aqui com o livro, que ainda não chegou. E eu fiz Nós tivemos um problema de impressão. Eu fiz questão de trazer Jeane antes até do livro. Eu tive um problema de impressão, ele deve estar saindo daqui a 3, 4 dias. E aí eu vou marcar o lançamento dele. Sim. Mas vai ser assim uma grande festa. Nós teremos homenagem a várias mulheres que várias Gertrudes, que são mulheres de Alagoas e fora de Alagoas que inspiram outras mulheres. Eu achei muito pertinente que nesse momento algumas mulheres estivessem presentes no lançamento desse livro e mostrassem ao mundo que elas são mulheres que inspiram outras mulheres. São exemplos de vida. Essas Gertrudes são 7 nesse livro, mais 7 no segundo, mais 7 no terceiro. Essas 7 Gertrudes têm vidas próprias, características próprias, sonhos. Eu tenho uma Gertrudes que casa aos 20 anos, mas aos 17 ela já queria sair de casa. Mas criada nos ditames da sociedade e da família tradicional, o pai disse que ela tem que estudar e tem que casar dentro de todos os trâmites que tem que ser. E ela não tem outra forma, porque ela tem 2 irmãos que são cães de guarda. E aí ela faz faculdade, na faculdade ela conhece o marido. Ela não planejou. Bem, vocês vão ler e vão descobrir se ela planejou ou não. Porque são 7 contos para você falar por 1 minuto. Vou falar uns 3 só. Ela faz o seguinte, ela escolhe para casar um homem que ela possa mandar. Olha, porque que interessante. Ela casa para se ver livre, para se libertar. Daquela tutela. Daquela tutela. Paterna. Pois é, mas aí com 1 ano de casada ela engravida. E aí a liberdade sonhada não veio. O marido deixa a faculdade, porque eles se conheceram na faculdade, ele deixa a faculdade e vai trabalhar numa loja de eletros ganhando um salário mínimo. Enquanto isso ela faz um concurso e passa no concurso e ganha o dobro do que ele ganha. Não conseguem fazer uma viagem, não conseguem passear, ele não consegue dar um presente a ela, porque não tem nada contra a loja de eletros, mas só pagava um salário mínimo e ela queria mais, pediu Qualquer divórcio. loja é assim, não é só de eletros. Pediu o divórcio. Ele não deu a separação, ela comprou o divórcio, ela disse, agora eu estou livre. Entrou nos aplicativos, toda semana, a cadeira. Namorava um. Aí eu não vou contar mais não, né, porque vocês vão ter que ler o livro. E o outro? Eu tenho a Gertrudes que passou 40 anos casada. Aos 50 com o mesmo marido? Com o mesmo marido. Teve 2 filhas. O meu telespectador tá rindo, porque eu digo com o mesmo marido. Lembra que são contos. Minha avó dizia que quem conta um conto acrescenta aumenta um ponto. Nenhum dos meus contos tem fim, porque você vai dar um final a essa história. Estas histórias. Essa Gertrudes, ela tem 58 anos e ela quer viver. Mas o marido dela, ele tem 62, tudo que ele quer é ficar no sofazinho dele, tomando a cervejinha dele, vendo o futebol dele, uma viagenzinha de vez em quando. Essa mulher, ela já acorda rindo, alegre, pululante. E ele acha que ela não tem mais idade para isso, não. 58 anos de idade, você tá louca, ela se arruma para ir para academia, ele passa 3 horas fora, separaram-se. 2 filhas, uma mora em Brasília e trabalha no IMNE, Instituto Nacional de Mulheres Empoderadas. E a outra é literatura. Tudo isso criado. É literatura, gente. E aí ela fica livre, vai morar sozinha e resolve se aventurar. E a primeira aventura dela é um saradão de 30 anos, bronzeado, malhado da academia. O resto vocês vão ter que ler. Vocês não vão acreditar nessa mulher que muitos acham que ela é uma ridícula. O Casulo de Gertrudes.
Essa já é a terceira, né? Tem uma que o sonho dela é ser mãe. Ela chega aos 43 anos. Mas não é casar, é ser mãe. Não é casar. Essa casa bem, ela casa com Juan, ele tem 2 irmãos, os 2 irmãos têm cada um casal de filhos e eles não conseguem ter filhos. Só tem 5 minutos. É interessante prestar atenção nesse conto porque acontece muito isso. Inseminação artificial. Gertrudes chega aos 10 anos de casada, obediente ao marido, sem filhos. Tem tudo, são ricos, a família dele tem uma empresa com os 2 irmãos. E aí os irmãos ficam tirando piada dele. Ei, rapaz, você não é homem, não? Ele diz, a culpa é dela, não é minha, não. Só que ela é uma mulher que se cuida. Ela faz todos os exames e sabe que não é, o problema não está com ela. E ele diz, é claro que não está comigo, eu sou cabra macho, todos os meus irmãos tiveram filho, menos eu, a culpa é sua. Ela, sabendo que não é culpa dela, ela se sente culpada. De tanto que ele diz. A outra Gertrude. É porque o nosso tempo, Jeane. Mas aí mesmo que eu diga só essas 3, que bom que você tá louca para saber das outras. Olha só, sabe o que acontece com essa Gertrudes? Ela consegue, depois de 10 anos de casada, que ele vai fazer os exames e ele descobre que tem oligospermia. Sabe o que é oligospermia? Eu não. Os espermatozoides, eles não têm força suficiente de atingir o óvulo. Os espermatozoides são produzidos, mas eles... Morrem. Isso na macheza quer dizer que o homem não é macho. Ele implora para ela que não conte a ninguém. Não era possível que dentro daquela família... Vocês vão ter que ler o conto para saber o que acontece. A outra, Jeane, a outra. A outra, Gertrudes, ela é empresária de uma multinacional que tem 1.300 funcionários, dos quais 900 são homens, porque a multinacional se chama Autolux, que é de automóveis e revenda de peças. Tudo criado, tudo da imaginação. Não procure essa Gertrude, porque ela está dentro de você. Ela está dentro dela, ela está dentro de mim, ela é todas as mulheres. E ainda digo mais. Essa Gertrude que eu estou falando agora tinha 39 anos, morava numa cobertura com uma amiga e tinha 2 filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 11, adotados. Linda, morena, 1,70, usava salto, um corpo belíssimo. E ela é assediada por um colega de trabalho. Outro que só temos uns minutinhos, Jeane. Eu tô doida para saber dos outros. A outra Gertrudes, ela mora praticamente também num palacete. E ela tem um marido que é advogado, que ela já é o 2º casamento dele, ele tem 2 filhos em São Paulo que moram com a mãe, mas ele diz que filho não é nada de obra de Deus, filho é obra do demônio. Tanto é que ele só visita os filhos uma vez por ano e não quer ter filhos com ela. Mas ela também não cobra. E ela segue as regras dele. Ele é de uma pontualidade britânica, como é lindo. O homem é de passar e você fazer assim, ai, que homem. As amigas dela tudo criado assim, por você. Tudo por mim. As amigas dela dizem assim, poxa, você teve muita sorte. Ele é bonito, ele é rico, ele paga suas contas, ele não sai de casa, sai todo dia 8 da manhã, chega 5 horas da tarde. Queria um homem desse, o meu me trai, um filho dessa daquela outra, mas eu não largo o osso. E ela ficava dizendo assim, eu preferia o seu. Porque o cara chegava em casa com a valise, botava no escritório, ia até lá, dava-lhe um beijo na testa e ela dizia, arranque minha roupa com os Jeane, ainda tem outro? Ainda tem outro? Tem o último. Outro, rápido, Jeane. Jeane, que já tá aqui dizendo que já terminou. O último conto é uma menina que, aos 17 anos, passa num colégio público de grande concorrência. Ela mora num beco da periferia aqui de Maceió. A mãe é empregada doméstica, mas só ganha meio salário mínimo. Meu pai é ajudante de marcenaria, ela tem mais 2 irmãos. Ao passar nesse concurso, ela se torna monitora e ganha R$400 que ela dá todo mês à mãe. Ela é branquinha, mas os cabelos são bem agastados. E aí ela amarra tanto esse cabelo que dá dor de cabeça todos os dias. Mas essa menina que saiu de um beco, hoje mora no palacete. Você vai ter que ler o conto para saber como ela consegue fazer isso. Olha, conversar com Jeane Mello, a gente não tem trabalho. Só tem trabalho pelo tempo, porque fico aqui. Faltam tantos minutos. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço sempre. É um prazer imenso estar aqui com você nesse programa, onde você é uma guerreira, uma inspiração. Você é uma mulher que inspira mulheres. Só a Gertrude. Prepare-se para uma grande surpresa na sua vida. Porque mulher que inspira mulher precisa ser conhecida, precisa ser reverenciada, precisa contar a história dela. Muito obrigada, Jeane. Até o próximo programa. Beijo a todos. E obrigada, Cláudia de Bulhões, minha linda.
Tá no ar. Caramba!